Olá, seja muito bem-vinda ao Selena Tarô. Meu nome é Jéssica e hoje nós vamos ter aqui o jogo sobre Sagitário. As tiragens sobre os signos, elas são leituras intuitivas, tá? Então essas leituras intuitivas, elas servem para um coletivo de pessoas, certo? São tiragens gerais. E essas tiragens, elas são atemporais também. Então, significa que, independente do momento em que você clicar aqui no vídeo, então esse vídeo vai ser para você. Obviamente que nem todas as informações podem fazer sentido por ser uma tiragem geral. E, se for o caso de você quiser aprofundar nas suas questões pessoais, é só você clicar no link que tá aqui embaixo para você saber informações sobre o meu atendimento personalizado, tá bom? Então, vamos lá? Concentra aí, signo de Sagitário, que eu sempre tiro 6 cartas para cada signo, tá? E depois vai ter também um conselho, tá bom? E aí, então, fica até o final. Respira, concentra nas suas questões agora, nas suas questões pessoais agora. E vamos que vamos aí pro conselho para você, tá bom? Nesse momento, a mensagem do universo para você. 6 cartas. Lembrando que eu sempre tiro também o conselho final, tá bom? Então, esse aqui é o oráculo, que eu sempre tiro o conselho final. Então, fica até o final aí do vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita. E todos os oráculos que eu utilizo, eles estão aqui embaixo também, os links, tá bom? Então, vamos lá. Conselho para Sagitário. Bom, aqui aparece a carta da temperança falando sobre um momento onde você tá numa cura emocional, você tá entrando no equilíbrio aí em relação a alguma questão do passado, né? Então, essa questão do passado pode ter sido uma questão relacionada à vida amorosa ou então à sua vida material. Então, essa questão do passado, ela fez você chegar no último dos últimos da sua energia, né? Então, você se cansou muito. Mostra aqui uma exaustão emocional, uma exaustão nesse período aí da sua vida, onde você já fez de tudo, você já se esforçou ao máximo, né? Você lutou com todas as suas forças e essa questão, ela te exauriu, né? Então, assim, e o julgamento fala sobre você pensando muitas vezes, né? Por que foi tão injusto para mim? Por que as pessoas fazem as coisas e elas não são punidas por isso, e eu, né, passei por tanta coisa ruim por causa dessa história. A questão é que, assim, desapega de tentar controlar as variáveis das outras pessoas, fica só com as suas questões, né? Muitas vezes a gente fica muito, mas fulano faz tudo errado e não se ferra, cicrano faz tudo errado e não se ferra. Mas isso não tem que estar nas suas mãos. O que tem que estar nas suas mãos é aquilo que te diz respeito, que é a sua própria vida, que o universo, a vida, ela traz para a pessoa aquilo que tem que trazer, entendeu? E então, se você planta uma coisa, você vai colher aquela coisa, você não vai colher nada diferente. Portanto, não se preocupe com esse revés da vida, porque isso não está nas suas mãos, tá? Eu acho que a gente não tem que ficar perdendo o nosso precioso tempo com isso. Essa é a minha opinião. E o gasto de energia também, ele não
não compensa, né? Não compensa e você já cansou demais, você tá tentando sair do padrão, aqui tá mostrando você atravessando esse momento, né? Aqui, ó, você atravessando esse momento. E atravessar esse momento é deixar essa dor para trás, indo em busca de uma situação, de situações muito mais dignas para você. E você fazendo isso sem olhar para trás, você em busca de, saindo de águas muito turbulentas, indo em busca de águas mais calmas, de situações mais dignas para você, sabe? Atravesse esse momento. Eu li um livro muito interessante, onde era dito que quando a gente está passando por um processo de cura emocional, a gente tem que abdicar de algumas coisas, né? Então, aquilo tudo que você estava acostumada, ainda que para o mal, né? Que são âncoras que a gente utiliza sem perceber muitas vezes para o mal. E a gente acaba repetindo aquelas histórias sem perceber. E quando a gente está deixando para trás, fazendo essa travessia, a gente precisa trocar aquilo que nos fazia mal por aquilo que é mais leve para nós. E muitas vezes é doloroso deixar para trás até uma situação traumática e ruim. Porque a gente, de certa forma, fica acostumado a se sentir mal. A nossa mente também tem essas coisas. A gente tem essa tendência, muitas vezes, a ficar ali, se sentindo mal, achando no fundo que a gente não merece algo melhor. A gente até fala da boca para fora, eu queria viver uma situação melhor. Mas a gente tem um apego àquela situação antiga, né? Quer ficar pensando, quer ficar tentando controlar. Não adianta ficar nessa. Pega o barquinho e vá, siga em frente. Você está no momento de travessia de um lodo emocional para algo que é muito mais significativo, algo muito mais leve, e para isso você tem que sim deixar tudo isso para trás, né? E deixando as coisas na mão, né, do universo. E também aqui falando sobre um momento de recorrer àquilo que é espiritual para você, né? E aí independe da tua religião, se você tem, se você não tem, se você acredita em Deus do jeito que é falado, né? É Deus, é o universo, é a deusa, enfim, é algo maior que você. Eu sou uma pessoa que eu acho que uma das maiores besteiras é a implicância com o tipo de crença da pessoa, porque é um recurso muito bom dentro de cada um de nós, do jeito que a gente compreende a espiritualidade para nós. Espiritualidade para a pessoa ateia tem também, às vezes ela leva como a natureza, às vezes ela é uma ateia que acredita em energia. Conheço pessoas assim, não acredito em nada. Você acredita na vida? Você acredita em você? Mas eu não tô querendo entrar num lugar de você, assim, porque quando a gente coloca você no centro, fica tudo muito confuso, tudo muito pesado. Não, eu tô falando de um lugar que, tipo, sabe quando você entrega? Você fala, deixa quieto, eu vou me reservar e eu vou encontrar um lugar de sabedoria. Pode ser que você encontre esse lugar de sabedoria e você decodifique isso como uma espiritualidade dentro das suas crenças, que não é melhor e nem pior do que a dos outros. Pode ser que você encontre uma coisa aí dentro de você que seja essa segurança interna, que a gente chega numa sabedoria interna, que é o Papa, né? E falando sobre algo também um pouco mais tradicional, no sentido de não é que é uma religião tradicional, não é isso, mas são crenças mais tradicionais, no sentido de, tipo assim, presta atenção, porque no passado pode ser que você tenha feito escolhas na sua vida que são muito malucas, no sentido de não ter medido as consequências, no sentido de não ter visto outros exemplos.
Quando a gente vai ficando mais velha, eu também vejo essa questão mais anciã, né? Com essa carta, eu sinto também isso. O que a gente faz? A gente começa a observar a experiência de outras pessoas e os frutos, tá? Então, tem certas atitudes que dão certos frutos, tem certas atitudes e maneiras de se comportar que dão outros frutos. Então, observar muitas vezes uma forma mais tradicional de uma pessoa estar fazendo uma coisa é mais seguro. Não quer dizer que seja a única coisa a se fazer, mas para uma pessoa que está cansada, para uma pessoa que está de saco cheio, para uma pessoa que está exaurida como você ficou, é melhor agir através da segurança, né? E também essa entrega a algo maior que você, a soltura do controle, para que essa cura emocional continue acontecendo, porque a tendência é o fechamento desse ciclo, né? É a finalização desse ciclo, ou seja, você encontrando mais totalidade em você encontrando mais sentido na sua vida, você encontrando mais plenitude. Eu acho que é muito chato esse negócio da gente ter que passar por coisa ruim para depois a gente amadurecer, né? Eu acho muito uma ode ao sofrimento, mas muitas vezes na nossa vida a gente aprende pelo contraste, ou seja, aparece uma pessoa que é terrível na nossa vida, que faz a gente se sentir péssima, situações que, enfim, coisas que a gente vai deixando passar, vai sendo negligente, não porque você é culpada, mas porque acontece, falta de maturidade. E essas coisas acabam por nos trazer mais sabedoria. E você passando, sim, por uma situação onde você está se sentindo cada vez mais sábia, mais madura, justamente por causa da situação difícil que você teve que deixar para trás. Essa cura emocional te tornando uma pessoa mais inteira, né? E uma finalização desse ciclo, né? Uma finalização desse sofrimento, para você viver coisas novas, conforme o seu nível de consciência agora, tá? E aqui é a carta do conselho final, que é uma carta que tem umas menininhas aqui comendo um doce, né? Que é muito interessante essa imagem. Que ele tá chorando ali, né? E elas comendo esse doce, assim. E eu vejo que é isso, você se alimentar do sofrimento, mas não se alimentar no sentido de ficar comendo o sofrimento e ficar naquela posição de vida, céus, azar. Não, eu com o sofrimento aprendo. Eu com o sofrimento incluo e compreendo e me fortaleço, né? Porque é uma parte minha que era inocente, é uma parte minha que não entendia as coisas. Agora eu sei. E aí eu me alimento dessa experiência e eu me fortaleço com essa experiência. Isso aconteceu para você se fortalecer, para você se transformar. Como tudo na vida. Eu queria que fosse assim? Não, eu acho isso péssimo também, mas infelizmente a gente que é humana muitas vezes aprende através desse contraste, através desse sofrimento por conta da falta de maturidade. O que eu aprendo com isso tudo, né, na minha vida? Eu tento hoje observar mais a situação, os frutos das outras pessoas e os caminhos que elas percorrem. E é legal a gente vir se tornando cada vez mais observador, né, das pessoas, da vida, para tentar não passar de novo por certas coisas, né? Mas nos resta aprender dessa forma que eu falei aqui, tá? Nada é em vão, né? Tudo é sobre cura emocional para que você colha, e agora você está no final dessa situação,
e entrar numa nova situação que te traga muito mais realização pessoal, tá bom? Então, esse é o recado de hoje. Até a próxima!